YouTube. Fala, minha galera do Spotify. Podcast especial, histórias que inspiram. Episódio de número 3, aliás, podcast do professor Alan Vinícius e de Andira Dantas. Agora sim, pois é, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu sou Master Coach, sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Essa é Andira Dantas, se apresente aí! Excelente dia, pessoal. Excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada. Vamos aí para mais um episódio. Histórias que inspiram. E hoje tem uma história de como tudo começou, hein? Bora lá. Especialíssimo, especialíssimo. Andira é terapeuta comportamental, formada também como analista comportamental. Além de ser diretora do Acerte Concursos, diretora do Método AV4.4, de fato, sempre minha grande parceira aí nos projetos. E hoje, a temática do episódio número 3 são as 7 decisões que transformaram as nossas vidas. E essa temática, ela é fundamental, sobretudo num contexto de mente. Por quê? Primeiro ponto, gente. Quando a gente fala do cérebro, o cérebro ele tem uma capacidade muito acentuada. Só que esta capacidade que é acentuada do cérebro, isso também gera consequências. E uma delas é que a tomada de decisões, ela cansa. Então, quanto mais decisões você toma no seu dia a dia, mais cansado, mais cansada você estará ao final deste dia. Eu convido você a se autoanalisar, para que, de fato, você possa trazer nos comentários se isso também acontece com você. Aliás, Andira, nós temos algumas regrinhas neste podcast. E dentre as regrinhas que nós temos primeiro, qualquer tipo de insight que você tenha, qualquer tipo de frase de impacto que exista, você deve colocar aqui embaixo nos comentários. Não deixa ou não espera a frase ideal para você colocar. Já ouviu uma frase, lhe impactou? Já escreve nos comentários. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na medida em que a gente estiver falando, você vai lembrar de pessoas, você vai lembrar de histórias. Então, se lembrou de uma pessoa, já pega e já encaminha o podcast para ela. Certamente, independente se ela estuda ou não para concursos públicos, certamente, ao lembrar dessas pessoas, essas pessoas se sentirão extremamente lisonjeadas, até porque ela vai chegar aqui, vai enxergar nesse trecho do episódio que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Fechado? E chama atenção que a partir de hoje, a Andira ela já vai trazer aqui aqueles comentários, ou seja, vocês vão comentar e a gente efetivamente vai ler, a gente lê os comentários de vocês. Então a Andira já vai trazer aqui hoje, em um momento do episódio, lá no meio, ela vai trazer alguns comentários que de fato foram comentários de impacto, alguns serão selecionados para que a gente possa ler aqui. E sabe o Fechado? que é importante? Quando a gente fala tomar decisões cansa, não é uma metáfora isso, tá, gente? Isso acontece mesmo. Depois a gente vai falar, em outro momento, a gente vai falar sobre isso. Mas a tomada de decisões nos causa realmente um cansaço e a neurociência explica isso. Então, isso não é uma metáfora, isso acontece real. E depois a gente explica isso melhor. E isso não é, e eu vou além, Dira, isso não é um achismo, né? Sim. Isso está embasado, existe, né, uma teoria chamada da fadiga das decisões, mas a gente chega nesse ponto de aprofundamento num outro episódio. E o passo um para você tomar uma decisão, então é importante, antes de eu falar das 7 decisões, é importante que você entenda que o passo inicial para que você tome uma decisão é que você precisa ter uma palavrinha muito, muito, muito sedimentada na sua cabeça. E que palavrinha é essa? Chama-se
clareza. Para você tomar uma decisão, você precisa ter muito claro na sua mente o local onde você quer chegar. Note o seguinte, que a maior parte das pessoas, elas sabem o que elas não querem. Então, se ele falar assim, ó, vem cá, você gosta do seu trabalho? Não, eu não quero, eu tenho certeza que eu não quero continuar no meu trabalho, eu tenho certeza que eu não quero ter a vida financeira que eu tenho, eu tenho certeza que eu não quero mais me alimentar como eu me alimento, eu tenho certeza que eu não quero que meu filho ou que minha filha tenha esse tipo de comportamento. Tá, massa, isso faz parte do processo. Mas agora descreve aí, e esse é um exercício, o que que você quer para a sua vida? Se o gênio, aliás, é a pergunta que eu faço, Dira, quando eu faço a análise de de perfil estudantil, análise de perfil comportamental é outra coisa, de perfil estudantil. A primeira pergunta que eu faço é: se o gênio da lâmpada chegasse na sua frente neste momento, o que é que você pediria para ele? Então, se você ainda não tem esta frase, o aspecto que você precisa absorver desse episódio, como passo um para tomar boas decisões, é você escrever de uma forma clara aonde você quer chegar. Qual é o local que você quer estar? E será que esse pedido ele começa com não? É um não quero ou é um quero? Tá aí uma boa pergunta. Tá aí uma boa pergunta. Isso diz muita coisa. Muito mais profundo do que parece. É, com certeza. Porque imagina você falar pro gênio, ó, gênio, eu não quero, olha só, eu não quero mais perder nas provas de concurso. Imagina. Eu não quero mais ter que passar por aperto financeiro. Eu não quero mais que a minha família diga que eu não consegui chegar lá. Mas a pergunta não é sobre o que você não quer, é sobre o que você quer. E você só conseguirá tomar boas decisões se você souber onde você quer chegar. E aí eu não posso deixar de citar uma das frases que me guiam quando eu falo sobre decisões. É a frase do Sêneca. E qual é a frase do Sêneca? Quando você não sabe para qual porto você navega, nenhum vento lhe será favorável. Como assim? Qual é a imagem que eu tenho? Qual é a imagem que eu projeto na minha mente quando eu falo sobre isso? Eu imagino uma pessoa com um barquinho no meio de um oceano. Imagina, com um barco a remo no meio do oceano e o vento empurrando para lá, empurrando para cá, e a pessoa à deriva. A pessoa perdida, sem saber se quando o vento ele empurra para lá, se está bom ou se está ruim. E às vezes, talvez, seja o que esteja acontecendo na sua vida nesse momento. Saiu o edital agora. Isso é ruim? Se você não tiver clareza, você fica perdido ou perdida. Você não sabe se a saída do edital agora é bom ou ruim. Mas se você passa a definir um plano de ação dizendo, olha, eu vou estudar por 2 anos, por 3 anos, por um ano e meio. Então, você está dizendo que a sua meta de aprovação é em até um ano e meio, em até 2 anos. Então, o edital que sair agora, você até pode fazer a prova, mas o seu objetivo ele precisa ser alcançado em até 2 anos. Então, quando você vai lá e você faz a prova e de repente algo não vai bem em termos de resultado, qual era o planejamento? Você passou até 2 anos, então você não pode ficar frustrado ou frustrada com uma aprovação que não veio com 2 meses, com 3, com 4, com 5 meses. Porque existe um processo. Fechado? Estamos na mesma página? Perfeito? Ah, e aí, eu preciso trazer a primeira decisão profissional.
que transformou nossas vidas. Essa decisão, ela vem lá no ano de 2008. É a decisão de abertura do Acerte Concursos. Inicialmente, muita gente não sabe disso, não, e vai ficar sabendo agora. O Acerte, inicialmente, ele seria na Fazenda Grande do Retiro. Lembra disso, Gira? Seria na Fazenda Grande, é verdade. A minha irmã, ela mora lá e ela tem até hoje um reforço escolar. Então a gente começou a conversar sobre esse reforço, sobre de fato a população do bairro e nós imaginamos, de fato é um bairro populoso de Salvador e nós imaginamos que ali poderia ser um primeiro caminho, já que ela tinha essa vivência no bairro de um bom tempo e trabalhando com educação, que a gente poderia abrir ali. Só que existe algo, e aí é o primeiro ponto entre sonho e realidade. Porque é um sonho de professor. Eu já tinha iniciado a jornada de trabalho numa outra instituição, isso em 2008. Antes eu ensinava em cursinho pré-vestibular, ensinei em alguns cursinhos, dentre eles o análise, e hoje nós temos uma parceria barra sociedade com o análise. Então, bacana, entrei lá como monitor. Andira fez cursinho no análise, e hoje nós somos sócios. Então, é muito bacana a gente voltar nessa história. Certamente é um momento de lembranças muito positivas. Só que lá, para você abrir uma empresa, existe algo chamado de TVL. Meu Deus, eu acho que eu nunca odiei tanto essas três letras. TVL. TVL, para quem não é do mundo do empreendedorismo, que nunca abriu uma empresa, chama-se Termo de Viabilidade do Local. E para que a empresa pudesse ser aberta, era necessário que houvesse essa inspeção. À época, o órgão responsável era a SUCOM. Então, a gente dava entrada, esperava o fiscal ir para liberar o espaço, para efetivamente começar as atividades. Só que é um primeiro dilema, porque ou você aluga o local para esperar a TVL, porque senão você não tem o endereço, ou você, e aí nesse período você teria que estar efetivamente pagando o aluguel ou o condomínio, enfim, depende do acordo com o proprietário ou proprietário. Ou você simplesmente tenta fazer isso sem estar alugado e corre o risco, de repente, do proprietário alugar para outra pessoa. E aí esse processo voltaria do zero. Meu Deus do céu, acho que eu olhava aquele site da Sucom todo santo dia, acho que pelo menos umas 3 vezes. Lembra, Dira, disso? A gente olhando, meu Deus, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair, nada. E isso perdurou, se eu salvo engano, mais de 40, acho que quase 60 dias. E acho que mais que isso. Aí nesse período, o que que aconteceu? Meu pai, ele sempre trouxe um incentivo muito grande para o empreendedorismo. Ele sempre me incentivou muito a, a ser empreendedor. E eu lembro que eu levei ele até lá, e à época ele disse exatamente assim: aqui não vai gerar a projeção do que você quer, do que você tem na cabeça, no que a gente conversou. Por quê? Como o espaço ele não tinha uma dimensão tão acentuada, isso não permitiria uma possibilidade de crescimento, de ter duas, três, quatro salas, por exemplo, relacionadas a concursos diferentes. Então, o que é que aconteceu aí? Então, o primeiro passo foi comunicação. Eu queria trazer aqui sobre a ideia de comunicação. Por quê? Quando a gente se comunica, e quando eu falo em comunicação, estou falando de comunicação com outras pessoas, assim como comunicar-se com o universo, com o que você quer. Essa comunicação possibilitou que meu pai, ao estar conversando com uma outra pessoa, surgisse a possibilidade dessa pessoa, ela conhecia uma outra que tinha uma escola. E essa escola era uma escola na Ladeiras Galés, era o Bruno. O Bruno era o namorado da minha prima, né? No caso da sobrinha do meu pai. E aí ele acabou falando.
com a proprietária dessa escola. Para quem não sabe, é o Colégio Atenas. Na verdade, era a época, era Colégio Atenas, hoje é até um outro nome, é Colégio Aliança, lá na Ladeira dos Galés. E lá foi o primeiro local, o primeiro endereço da empresa Acerte Concursos. À época ainda não era o maior curso de preparação para concurso do estado da Bahia. Hoje ele é. Mas a gente não começou sendo o maior. Então, o primeiro passo, ele talvez seja um dos mais importantes. Porém, o que eu quero lhe trazer nesse primeiro momento é que adversidades elas vão surgir a todo momento. Mesmo antes da abertura, Andira teve a possibilidade de desistir por 60 dias, porque não saía o termo de viabilidade local. E a sede nem chegou a acontecer naquele bairro que a gente tinha pensado. Só que aconteceu uma coisa, fator, que é exatamente o seguinte: a gente tinha clareza de uma coisa. Vamos abrir empresa ou uma empresa relacionada à preparação de estudantes para concursos públicos. Mas um detalhe, a gente é muita gente. Você, Fala, né? Eu entrei nesse bode aí de gaiata. Não foi bem assim. não conte sua parte da história aí, Não, meu Deus. na época eu tinha acabado de iniciar a faculdade de Direito e eu queria, na minha cabeça, eu queria advogar, queria, apesar de ter uma veia empreendedora, que é só a minha, porque na minha família não tem, é, eu não tinha pretensões de abrir empresa, não. E eu lembro que na época a gente era namorada ainda. E eu falei logo, eu falei, velho, isso não vai dar certo. Quando acabar o namoro, tem um negócio de uma sociedade junta, vai ter que fazer outro contrato social, mudar, não vai dar certo. E aí você falou assim: não, você entra só para compor, para me ajudar no início e depois você sai. E aí tinha Igor, né, na história também. Caiu nesse conto, tá vendo? Tinha Igor, que também de empreendedor não tinha nada. Igor, gente, foi um amigo que nos apresentou de verdade. Igor é nosso padrinho de casamento e foi a pessoa responsável por nos apresentar. Então, se Cauã existe hoje, Cauã tem que dar um presente a Igor, tá vendo? Então, na época, eu tava com foco na faculdade, né? Eu tava fazendo faculdade, enfim. Acabei me envolvendo porque na maioria das vezes, a mulher que tem o tino de organização e planejamento, né? Então, essa questão de processos, procedimentos, organização, enfim. E aí eu fui mergulhando, mas entrei de gaiata na história, né? Não tinha, naquela época, pretensões de abrir empresa, não. Enfim, né? Chegamos na Ladeira dos Galés e aí continua a história. Chegamos na Ladeira dos Galés, chegamos para conversar com a proprietária, e isso nós estamos situando vocês em outubro de 2008. Então, lá, mais uma vez, tinha que ter o quê? O tal do termo de viabilidade do local. A empresa ela mudou a sede sem nem ter existido. Então a gente já modificou o pedido agora para a Ladeira dos Galés, porque lá já funcionava uma empresa de educação. Então o local ele já tinha liberação para funcionar como um local de educação, era uma escola, ainda é, né, até hoje. E eu lembro que eu só queria começar, tanto eu quanto a Indira, de verdade, nessa época, galera, eu sou nascido em 85,
Então, nós estamos em 2008, em outubro. Então, eu tinha 22 anos à época. E eu bem mais nova, viu? Bem mais nova. É para falar a idade ou não? Não, Ah, então, pronto. Ainda bem que não falei, né? Aí, ó. Mas eu tinha 22 anos, a Andira mais nova ainda. Então, naquele momento, meu pai ele falou exatamente assim, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: Você não vai abrir, não, essa zorra? Então quem vai abrir sou eu. Exatamente assim. Não sei se você lembra disso. Você lembra disso? Quem vai. Ele fala sempre, ele conta sempre essa história. Então, eu vou abrir no meu nome e se tiver algum problema, vai vir para mim a responsabilidade. E aquele empurrão, ele fez com que a gente fosse, mesmo sem ter ainda a TVL definitiva. Tanto que a gente comemora efetivamente a fundação do Acert em 6 de fevereiro, que é 6 de fevereiro de 2009. Mas a gente já tinha feito a preparação da PM antes, que foi quando saiu. Eu lembro que o nosso terceiro aluno matriculado foi o Reginaldo, e ele foi aprovado. Eu lembro do primeiro e do terceiro. Primeiro acho que foi Alisson, se eu não me engano. Lembra de Alisson? Taquiche aqui, né? Lembra? Ele era todo agoniado, lembra dele? E o terceiro aluno foi o Reginaldo. E como eu lembro dele, cara, rapaz, o Reginaldo era muito comprometido. E ele se tornou, né? fazer o alô para Reginaldo aparecer. Aparece, Reginaldo. Alô, Pois é, se estiver nos ouvindo, apareça, porque você aparece, vai, Reginaldo. vai ter que vir aqui no podcast e conversar com a gente. E ele se tornou policial militar do estado da Bahia. Então, nossa história com as aprovações, elas já iniciaram desde a primeira turma. E essa decisão de abertura, ela representa o start para tudo isso. Para tudo isso está acontecendo, para esse episódio está acontecendo aqui, para o podcast está acontecendo, para a minha jornada profissional está acontecendo, para a jornada profissional de Andira, neste viés de concursos públicos que está ocorrendo, foi a decisão de abertura do ACERT. E tiveram diversos percalços para desistir de lá. Então, deixa eu te contar uma coisa. Agora, quando você olha para o Sérgio, você olha o Acerte com aquela imponência na frente do shopping da Bahia, no centro financeiro de Salvador, com aquelas cadeiras bonitas, mas você não sabe o bastidor de tudo isso. Então, em regra, as pessoas comparam, Dira, o bastidor delas com o palco das outras pessoas. Isso acontece com as redes sociais. Porque o que as pessoas fazem nas redes sociais? Elas postam a vida maravilhosa, a vida do sonho delas. E aí você olha para a sua vida e diz: Meu Deus, eu estou aqui passando por esse perrengue financeiro. Minha vida está uma droga. Desculpa a expressão, minha vida está uma merda. E eu estou vendo a vida daquela colega de faculdade, daquele colega maravilhoso, maravilhosa. Porque você está olhando para o palco dela, comparando com o seu bastidor. Por isso que tem pessoas tão depressivas hoje. E aí eu não estou entrando no campo, tá? No campo da psicologia. Estou falando daquela depressão ocasionada pela frustração de imaginar que o jardim, que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas a frustração é o primeiro ponto aí, né? Porque começa de uma frustração, principalmente quem segue muito influencers, blogueiros e tal, porque ninguém vai para a internet mostrar o bastidor. Todo mundo vai para a internet mostrar o carro que conquistou, a casa, as viagens, mas o dia a dia ali ninguém mostra, né? Porque talvez não seja interessante. E eu sempre falo que a internet, a rede social em si, na rede social a gente tem uma oportunidade de fazer um grande movimento de influência positiva. Porque em muitas vezes a influência é negativa, né? Quando você mostra só o bastidor, o palco, e você não, de certa forma, não demonstra o que você passou para chegar até ali,
dá uma influência negativa para as pessoas, né? Porque você acredita, a pessoa que está assistindo acredita que essa daí nasceu com virada para a lua. Pode falar, a bunda virada para a lua, o termo é esse, né? O Não, eu sou uma bumbum. eu não falo esses termos. Então, aí é como você falou, e eu estava comentando isso ontem, né? Eu estava comentando ontem com uma pessoa que trabalha num restaurante aqui perto, e aí ela falou assim comigo. Aí a gente estava comentando do frio de Salvador, né? Que tá uma coisa desproporcional, vamos dizer assim. E ela falou assim: quando eu comecei a trabalhar aqui, eu dormia no papelão. E eu fico me imaginando, eu e meu filho, dormindo no papelão num tempo desse. E ela falou assim: uma bênção de Deus nos doou uma cama. E aí a gente começou a entrar nesse mérito, né, de ajudar e tal. E aí eu falei, eu também faço várias ações sociais, né? A gente promove várias ações sociais e comecei a mostrar ela. O dia que eu me vesti de Emília e tal, que acho que foi o dia assim mais marcante, porque era uma vontade que eu tinha. Eu já tinha me vestido de Emília quando eu era bem pequena, no colégio, na apresentação de colégio. E eu falei assim, eu preciso reviver isso de uma forma diferente. Então eu vou me vestir de Emília no Dia das Crianças que a gente promoveu lá na instituição. Tá lá no meu Instagram, quem quiser volta lá que tá bem legal. Diga seu Instagram para quem não sabe, para quem está chegando aqui pela primeira vez. @Andira Dantas, bem fácil. E aí ela falou assim: você faz isso? Eu falei, é. E a gente tava comentando exatamente isso. Eu falei assim, por quê? E aí veio a história de Cauã, né? Cauã comprou um celular agora. E eu falando com ela, eu falei assim, a Cauã queria um celular, só que ele tem um celular. Então, só que ele queria um outro, melhor, na visão dele, né? E aí a gente falou assim pra ele: se você quer um outro celular, você vai ter que conquistar isso, né? Juntar seu dinheiro e tal. E eu tava comentando isso com ela, falando que não era uma coisa que ele precisava, né? Não era uma necessidade dele, mas que se ele quisesse, ele tinha que correr atrás. E aí, agora lá que a gente estava no interior, ele conquistou esse celular, ficou 2 anos aí juntando dinheiro. E eu acho que é muito disso, né? De você mostrar a questão da influência positiva, das conquistas, para você comemorar cada passo. E foi o que a gente bem bateu, assim, falando com ele, que é só o início, é a primeira conquista dele. Imagine, a primeira conquista com 11 anos é muita coisa, né? Nossa geração não é assim. Nossa geração, a gente ralava muito mais, né? É, então, assim, a rede social hoje eu entendo como uma grande rede de influência positiva, né? Uma frase que você coloca ali, um vídeo, é justamente para você atingir aquela pessoa que esteja precisando disso. E tem uma pessoa que me segue, ela é até do meio aí de dança e tal. E uma vez ela estava muito assim chateada, porque ela teve neném agora, né? Agora não, mas tem 1 ano. E o corpo dela não voltou, né? Obviamente que isso demora. Só que ela lida com dança, corpo e tal, e ela estava muito mal pelos comentários negativos da internet. Que ninguém vai para a internet ou no Instagram de ninguém dificilmente elogiar o outro. Aí eu comecei a falar com ela, eu falei, eu fiz um texto para ela, eu falei assim, eu acho que ela nem vai ver esse texto, mas eu vou falar. E aí fiz um texto para ela falando, né, colocando ela lá em cima, enfim. E aí ela me respondeu na mesma hora, a gente começou a conversar e eu meio que consegui mudar aquela vibe que ela tava, né, trazendo para ela uma nova concepção. E aí eu lembro que teve uma hora que eu brinquei com ela, falei assim, minha filha, nem se eu quisesse, eu ia dançar igual a você. Então, cada um tem uma questão, né? Tem uma personalidade, tem uma habilidade e tá tudo certo. Então, a ideia principal é a gente focar no positivo. O negativo não vai trazer nada de bom mesmo, nem pra gente e nem se a gente quiser contaminar o outro, entendeu? Então, é bem sobre isso, assim, sobre esse contágio positivo que a gente pode.
fazer para as pessoas. Mas vamos lá, voltando. E aí, perfeito, perfeito. Essa questão das redes sociais acontece muito no campo estudantil, né? Porque as pessoas, elas ficam comparando a evolução delas com a evolução do que as outras pessoas mostram. Pode ser que não seja daquela maneira. Pode ser. O que eu apenas estou dizendo, o foco não é se o que a outra pessoa está mostrando é verdade ou não. O foco é como é que você tem olhado para a sua jornada. Por que que você tem batido tanto em si? É exatamente sobre esse ponto. E nesse interim, no caso da primeira sede, nós começamos a entender que, de fato, o cuidado com as pessoas, ele precisaria ser o elemento número um da cultura organizacional do ACERT. O se preocupar com o outro é o jeito ACERT de existir, é o bem-estar do aluno, de fato, as pessoas se sentirem acolhidas ali. Afinal de contas, a primeira pessoa que acolheu meu sonho foi a Angira. Porque o sonho era meu. Como ela disse, ela apareceu de gaiata no navio e foi colocada aí. Mas ela acolheu esse processo. A gente faz essa brincadeira da gaiata no navio, mas ela, como sempre, ela tem essa característica muito acolhedora. Ela acolheu esse sonho. E esse ato, ele se expandiu como um todo para as nossas atitudes com os estudantes. Então, isso naturalmente começou a gerar o processo de crescimento do Acert. E quando eu falo em crescimento, a gente primeiro começou com uma turma, daqui a pouquinho a gente expandiu para uma segunda turma à noite, daqui a pouquinho já era uma terceira. E aí começaram a ter alguns problemas do tipo, Não tinha ar-condicionado inicialmente. verdade. É de madeira. O quê? A cadeira era de madeira, exatamente, não tinha ar-condicionado, então é, era ventilador. O quadro, me ajude, era de giz ou já era de piloto? Não, já era de piloto. De giz era no outro local que eu dava aula. O Acho que quadro era razoável. o quadro, sim. Então, a gente tinha. Era. O Acerte ele ficava em um dos pavimentos, que acaba sendo uma casa, né? Lá na Ladeira dos Galés. Quando você passar na Ladeira dos Galés, dê uma olhada, fica no lado esquerdo, na frente do Hospital do Exército. Naquela descida, para quem não sabe, a Ladeira dos Galés é aquela descida que vai dar na Fonte Nova, vai dar no dique. Então, fica ao lado esquerdo, olha para lá. Então, na parte mais alta era onde o Acerte ficava, que ocupava lá. A gente alugou uma pequena sala, que era a recepção, e tinha a sala que a gente chamava à época de auditório, que a escola era a parte do auditório da escola. Então, era a maior sala, a época que poderia ser utilizada. Então a gente tinha utilizava essas cadeiras de madeira e essas cadeiras já foram aquelas que a gente adquiriu, né? Foram aquelas que a gente adquiriu que ia lá para para Fazenda Grande, lembra? Que a gente Não, fez mas aqui. realmente acho que a cadeira era deles. E aí depois, quando a gente comprou essas, aí a gente já comprou aquelas que eram acolchoadazinhas, aquelas pequenininhas. Sim, porque teve as amarelas também lá, para lá, lembra? Mas Aquelas era muito amarelas fácil, primeiro né? lá. Ela tinha pouca e chegou um momento que a gente tinha que misturar uma com a outra. Sim, 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 Cabia, sim. Porque a porque não. amarela acho que foi bem depois já. Então, nesse ponto, então não tinha um ar-condicionado, a gente tinha a sala que era a recepção, que ficava ao lado dessa sala. E a gente começou a entender o seguinte, mas isso é no campo do inconsciente da gente, a gente começa a fazer. Vai fazer com muita garra. Na época, eu era professor do Sartre, eu já ensinava no Sartre, eu era professor nessa época de primeiro e segundo ano, e era monitor de um bocado de lugar, do Sartre, do Portinari, do Resgate,
do Resgate de Brotas, Resgate do Cabula, do São Lázaro, do Análise, do DNA, que ficava ali na Avenida 7. Então, eu era monitor praticamente de 7 a 8 locais. Eu lembrei aqui os 7, então acho que eram 7. Dava aula particular de exatas, muita gente não sabe disso, mas eu já fui professor de matemática, química, física, aliás, porque eu ensinava na escola geografia. Mas, em regra, o que as pessoas queriam e têm dificuldade era em quê? Química, física e matemática, geralmente é exatas. Então, eu dava aula particular, dava aula de geografia na escola e tinha uma CERT. E eu lembro, eu vou ter que botar aqui, viu? Teve decisão extra. Eu tenho que ter uma decisão extra, porque eu não, caramba, eu não coloquei essa decisão aqui, tem que colocar. Como eu não coloquei essa decisão aqui? Tá aqui. Esse asterisco Número 2. A é número a 1 número 2. é a número 2. A segunda decisão, a gente vai ter que mudar aí a temática do episódio, viu? Para 8 decisões. A segunda decisão, ela veio em janeiro de 2011. Em janeiro de 2011, eu me lembro que eu acordei, janeiro é mês de férias escolares, e eu acordei e disse exatamente assim: eu não quero mais isso para minha vida. Mais uma vez, o não quero. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu tinha à época Isso o quê? 13, eu vou falar agora, 13 turmas no Sartre. 13. 13 turmas. Turmas de primeiro ano e turmas de segundo ano. Mas a minha formação não é em geografia, minha formação é em direito. Era a linha de humanas, então a gente podia, acabava podendo na época dar aula, tá? Mas eu não tinha aquela formação. Então, eu não queria ser, eu queria ser professor, isso eu sabia, professor, queria ser professor. Então, eu tinha clareza disso. Mas não era professor de geografia. Essa época, quando eu comecei a ensinar lá em 2008, eu não era formado ainda. Eu me formei em 2000, final de 2008, né, para 2009. Então, a formatura, ela acontece em 2008 e eu já ensinava desde o início do ano. Então, o que que acontece aí? Quando eu tomo essa decisão, eu tomei a decisão de largar aquelas turmas. Eu me lembro que à época eu tinha um salário de R$ 4.300. Então, já final de 2011, então eu tinha 25 anos e eu larguei aquelas turmas. Para que você tenha noção, esse ato de largar esse ponto, ele foi tão acentuado e repentino, eu já não aguentava mais, mas eu decidi naquele dia é o que eu chamo de queimar a ponte. Foi tão grande que eu nem pedi para fazer um acordo de me demitirem, para eu tirar FGTS, nada. Falei, não quero mais. Não, mas por que que você não quer mais? Porque os alunos lhe adoram. Não quero mais. Não quero. Não é meu sonho, não é meu objetivo. Foi exatamente assim. E o que é que me impulsionou a fazer aquilo e não esperar mais? Porque eu entendia que se eu fizesse isso, por exemplo, em março, abril, maio, no meio do ano letivo, desculpa a expressão, seria uma sacanagem com quem abriu as portas para mim. Em janeiro, não, eles teriam a oportunidade de correr atrás de um outro profissional. E eu tomei essa decisão. Não quero mais, não quero mais. Um detalhe importante, casamento marcado, né? Só tem um detalhe. Só tem um detalhe que quando eu comecei a contar essa história, esse ano de 2011, anote aí, salve esse ano. Porque em 2011, o nosso casamento estava marcado para dezembro. Andira formou, a formatura estava marcada para outubro. E em julho aconteceu uma outra coisa que eu vou contar daqui a pouco. Só, coisa pouca. E eu, com um salário fixo, eu disse: não quero mais. Meu Deus do céu, quando eu olho hoje, eu falei: naquele dia eu acordei com espírito de coragem, espiritualidade estava do meu lado. Porque, de fato, anote aí, se você não anotou nenhuma frase, o que ferra o plano A é o plano B. O que ferra o plano A é o plano B, eu vou repetir. Ah, então você está dizendo que eu não tenho que me valer de várias possibilidades? Não é isso que eu estou falando.
Não estou falando que você tem que fazer loucura, que tem que largar seu emprego. Porque se eu for parar para analisar agora o que eu fiz lá atrás, numa análise racional, foi uma loucura. Mas quando isso aconteceu, existe uma anedota, diria que é uma anedota, eu preciso fazer essa analogia aqui, de um general chinês. Aliás, eu já contei essa história aqui em um dos podcasts, lá bem no início, que assim aduz. Essa anedota, ela diz assim que um general chinês, ele estava, de fato, como líder de um exército. E como líder de um exército, ele começou um zum, zum, zum na tropa de que o adversário era muito difícil e que se o bicho pegasse, como a gente diz aqui na Bahia, ou seja, se o adversário ele crescesse muito, que eles iriam recuar, ou seja, eles iriam voltar pelo caminho que eles percorreram para ir até aquele campo de batalha. Fugir. Fugir, exato. E nesse trajeto até o campo de batalha, existia uma ponte. Então, o general, como experiente, como bom líder que era, quando ele soube da notícia de que a tropa estava pensando em fugir, em recuar, caso algo não desse certo, o que é que ele fez? Ele deixou que toda a tropa passasse por essa ponte e ele simplesmente fez o seguinte: toque fogo, queime a ponte. Imagina, para quem está nos assistindo, abre o olhão. Sim, queime a ponte. Isso, queime a ponte. Quando a ponte começou a ser queimada, o general disse: agora a gente só tem uma opção. Ou a gente vence, ou a gente vence, porque se a gente não vencer, a gente vai morrer. Então é ou vence ou morre. Miserável. E às vezes é o que a gente precisa fazer em alguns momentos das nossas vidas. A gente precisa queimar a ponte. É jogar o chapéu do outro lado no muro e pular e ir em busca. É se jogar na piscina, mesmo que ela esteja gelada. E não ficar colocando um pezinho para saber se a temperatura está ideal. Queime a ponte! E foi exatamente isso que aconteceu nessa segunda decisão. Eu queimei a ponte. Ah, eu quero saber qual é a ponte dos alunos que eles precisam queimar. Podiam botar nos comentários aí, né? Qual é a ponte que você precisa queimar? Coloque nos comentários aí que a gente quer saber. Exato, exato. Coloque aí qual é a ponte que você precisa queimar para dizer assim, ó, isso vai transformar a minha preparação. Isso vai transformar a minha preparação. Então, essa foi a segunda grande decisão. Eu pedi demissão, a empresa era o Sartre, eu tinha 7 turmas, era o Sartre, para quem não sabe, o Sartre é ali do Itaigara, onde fica aquela entrada onde fica o Shopping Passeio. Foi ali que eu fiz o meu ensino médio. E o Sartre ele tinha uma política de recrutar os estudantes que acabavam se destacando, que tinham boas notas. Então eu comecei a minha trajetória profissional assim, lá em 2004, como monitor de geografia à época. Por quê? Porque eu fiz o curso de direito, apesar de eu ter uma facilidade maior, uma habilidade maior para matérias exatas. E aí a primeira contradição, porque eu tenho habilidade para exatas e fiz o curso de direito. Então, meu teste vocacional, por exemplo, era todo para engenharia. Mas eu, desde pequeno, eu sempre falei que queria aquele troço da balança. Eu falava assim, meus pais falam assim, eu queria aquela coisa da balança. A balança, para quem não sabe, é o símbolo da justiça, né? Para denotar imparcialidade. Então, essa segunda decisão, ela aconteceu no ano de 2011 e agora a gente não tinha mais a ocupação do tempo na escola. Eu não tinha mais essa ocupação de tempo. Eu não tinha mais a faculdade de direito. Não tinha mais. Eu já estava formado. Então, olha só. A gente tinha uma empresa
onde eu dividia a atenção primeiro com a faculdade e com a carteira assinada no Sartre. Eu me formei no final de 2008 para 2009. Falo para 2009, né? Porque a carteira da OAB já foi em 2009. 2009, Alan? Acho que sim, né? Nesse ponto aí das datas, acabou indo um pouquinho. Não foi 2010, perdão, eu me formei em 2009, desculpa. Eu formei em 2009 e a carteira da OAB eu peguei em 2010, foi isso. Exatamente isso. Então a formação foi em 2009, então eu fiquei com a SESC 2009 inteiro e fazendo a faculdade e ensinando no Sartre. Gente, essa segunda decisão, ela fez com que eu só tivesse um plano A. Então tinha que dar certo. O Acerte ele precisava dar certo. Não tinha mais outra possibilidade. Se não desse certo, eu teria que ir buscar, de fato, uma outra alternativa. Mas lembra, eu sempre fui muito orientado para ser empreendedor. Muito. A orientação, né, desde pequeno sempre foi essa: ser empreendedor, ser empreendedor, ser empreendedor. Seja como profissional liberal, né, que seria no campo da advocacia, ser empreendedor, ser empreendedor. E aí, por que que surgiu o concurso? Porque no primeiro momento, como eu não vi, como a gente fala, né? De berço de ouro, a gente usa muito essa expressão. Eu sempre estabeleci na minha cabeça que eu precisava buscar aspectos que só dependessem de mim, que eu não dependesse de outras pessoas. Buscava isso. Então, por exemplo, eu falava, para eu entrar numa universidade pública, dependia de quem? Dependia de mim. E eu ingressei na Universidade Federal da Bahia. Depois, me formar, dependia de quem? Dependia de mim. Depois, estabelecer, por exemplo, um concurso. Eu tinha muito na mente o concurso ligado à época, à promotoria. Então, isso antes de entrar na faculdade, né? Então, eu pensava nisso. Só dependia de mim. Só que a veia empreendedora ela é muito grande. Lidar com pessoas ela é muito grande. Existe um inteirinho aí, eu poderia até acrescentar uma outra decisão que eu não acrescentei aqui, que também foi. Tornar quanto? 300 Não, decisões. vamos colocar 7 e 2 extras. 7 e 2 extras. Eu tenho que colocar essa outra aqui, que muita gente também não sabe dessa aprovação que eu não tomei posse. A vida é uma constante Tremenda de decisão. tomada de decisões que Exato, vai determinar o rumo da história. exatamente. Coloca decisões de grandes viradas de chave. Mas se a gente Exato, fosse contar todas aqui, a gente ia varar o dia. Porque todo dia exato. toma uma decisão. Eu vou levantar da cama agora ou eu vou botar a soneca e vou ficar procrastinando Opa! Esse podcast aí vai aparecer, viu? É o podcast 249. Aliás, não, quando for ao ar esse, já vai ter acontecido o da soneca. Vai ser o podcast de ontem, no caso. Bia, viu? É o quê? Não sabia, não sabia. Perfeito, perfeito. Só que o que que aconteceu? No mês de julho de 2011, aconteceu algo, caramba. O dia que abriu o meu chão. Quando a gente chegou no escritório, a gente chegou no final da manhã, na verdade, não, eu dei aula pela manhã, e a diretora da escola disse que queria falar comigo. O coração chega, batia mais forte quando isso acontecia. E chamou, quando ela chamou, eu falei, caramba, o que é que ela quer e tal. A gente foi conversando e ela disse exatamente assim, olha, o Acerte, ele passou a ter um crescimento muito acentuado. E o crescimento de vocês, a visibilidade de vocês, essa frase ficou muito, muito marcada e martelou minha mente por muito tempo. É um empecilho ao nosso crescimento. Exatamente isso. A frase é: o sucesso de vocês
acaba sendo um empecilho ao nosso crescimento. Nesse dia, o seu pai, meu sogro, o seu Roberto, ele tinha acabado de conhecer a sede. Tinha acabado de conhecer. E naquele dia, junto com Dona Yolanda, a minha sogra, a gente ia almoçar no restaurante ali próximo, era o Casa Rara. E olha como a espiritualidade, no nosso caso, que acreditamos na espiritualidade, mas para quem não acredita, a gente respeita também bastante o universo, como ele é sábio. Ele trouxe duas pessoas para nos orientar, porque você lembra, Dira, você entrou na sala, porque eu acho que na hora você estava numa reunião, você lembra disso? Quando você entrou na sala e você olhou minha cara, lembra que você falou isso depois, ou não lembra? Agora eu não tô lembrando se ele vai falar, não. Não, não, só que você entrou na sala e falou, não era coisa boa, que você ouviu ela falar isso, que a gente era um empecilho ao crescimento, você entrou e já saiu retada, foi embora. Então finalizou esse cenário. Mas tem uma observação importante aí. Pá, conte. Dado de fazer a reforma da recepção, você lembra? Lembro, A claro que gente lembro. tinha No colocado, domingo. No domingo à noite a gente tinha ficado lá. a gente tinha colocado o forro de gesso, né, na recepção. Tinha colocado um mobiliário novo, alguma coisa nova que a gente comprou. E tinha colocado ar-condicionado na recepção. Então a gente tinha finalizado. Ah, e a porta de vidro da Isso. recepção. Então, assim, tá. Desse ponto aí, o que eu acho assim que não foi legal, para não usar outros termos, foi deixar a gente fazer toda essa obra e depois colocar a gente para fora, entre aspas, né? Mas eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer e quando tem que acontecer. Então, assim, Até porque quando a gente toma um pé na bunda, a gente anda para frente, né? Então, eu tem- adorei esse meme. Eu adorei esse meme quando eu vi. então, assim, essa situação foi queimar a ponte. Ela chegou lá e falou assim: "Eu vou queimar sua ponte aqui e se vire e vai crescer em outro lugar." Foi isso que ela falou. Então, e nesse momento, realmente, vamos dizer que a gente já incomodava os concorrentes, mesmo sendo um curso que eles chamavam um curso de bairro, um curso pequeno, mas a gente já conseguia difundir essa marca, até pela cultura que a gente sempre teve de acolhimento. E a gente começou a incomodar mesmo, né? Todo mundo queria saber que curso era esse, né? Que estava aí de certa forma, tirando os alunos de outros lugares. Tudo bem, faz parte do mercado, né? Faz parte aí da dinâmica empresarial. Mas, com certeza, se isso não tivesse acontecido, a gente continuaria ali, né? Talvez por muitos e muitos anos, com aquelas salinhas, né? Com o crescimento realmente sendo impedido por falta de espaço. A gente não tinha um espaço, vamos dizer assim, que era tudo nosso. Muitas das vezes, quando a gente abria turmas matutinas, os adultos se misturavam ali com as crianças, né? Naquele momento ali de passagem para a sala, enfim. Então, assim, é, a queimada de ponte, ela foi positiva, né? Como se diz assim, vocês querem seguir esse caminho, então o passe vai ter que ser mais largo, não tem como ficar no feijão com arroz. E aí a gente botou a mão na cabeça, porque realmente não tinha assim grandes estruturas, assim, até mesmo organização financeira para você pensar numa grande mudança, né? Só que, como a gente sempre fala, a gente sempre foi muito ousado, né? Ousado no sentido de meter a cara mesmo e vamos lá. E medo de trabalho a gente não tem. Então, o máximo que vai acontecer é a gente trabalhar triplicado, não dobrado. E aí, o que que é interessante nessa linha, né? Antes desse aspecto, quando a gente abriu a empresa, eu fazia faculdade
E eu estagiava. Então, eu fazia faculdade de manhã, estagiava à tarde, e ia para o Acerte à noite, porque a gente não tinha condição de pagar recepcionistas para cada turno. Então, chegava um momento que eu ia, né, chegava em casa, trocava de roupa, e ia tirar a menina que trabalhava até o início da noite, e eu ficava de noite, né? Então, meio que eu não tinha tempo para estudar, né? Não tinha como estudar. Os 3 turnos eram ocupados. E eu lembro que para eu estudar semana de prova, ou eu matava a aula, né? Virava a noite estudando. E aí a gente vai entender que isso não é legal. Aguarde, confie. Ah, é. Evento do dia 28/7, hein? Para mim, aí só para mentorados, exclusivo para mentorados. 28, para mentorados, não percam por nada. Vamos falar sobre elementos da Vou produtividade. A Mira vai falar sobre um deles. Eu vou desconstruir aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, em um dos aspectos. E aí, a gente começou, né, nessa linha. Eu fazia faculdade, fazia tudo isso. E depois eu saí do. E aí, vou abrir um parênteses importante. Na minha sala, eu nunca fui CDF em nada, tá? Nem na época da escola. Depois, no outro podcast, eu conto como eu cheguei até Salvador. Mas eu nunca fui CDF na escola, nunca fui CDF na faculdade, mas eu sempre valorizei todo o meu esforço empregado naquilo, esforço, inclusive financeiro, né? Então, quando eu estava estagiando num escritório, surgiu o concurso para estagiário do TJ. E aí, eu lembro que na época, os CDFs da sala, todos iam fazer. E eu tinha uma amiga, né? Eu tenho uma amiga desde aquela época, que ela falava assim: vixe, fulana vai fazer o concurso, fulana vai fazer, ciclano vai fazer. Concurso é só uma vaga já foi, duas já foram. É mesmo. E naquela época, eu acho que eu não tinha nem tempo de pensar nisso, porque a rotina era tão tumultuada, assim, tanta coisa, eu não tinha tempo de pensar que fulano ia roubar minha vaga, e eu acho que isso foi muito positivo. Eu comecei a estudar, tinha um cronogramazinho, tinha coisas que a gente já tinha visto, outras coisas que não, porque você podia fazer de tal a tal semestre. Então, obviamente que tinha coisas que a gente não tinha visto ainda. E eu comecei, peguei o edital e fui revisando, né? A moral da história é que eu passei e passei em primeiro lugar. E eu lembro os olhares dos CDFs quando eu entrei na sala, depois do resultado. Tipo assim, me julgando, no sentido assim, onde você escondeu tudo isso que você sabe, né? Eu acho que eu fui para prova muito tranquila, né? Eu vou fazer aquilo que eu sei, eu fiz a minha parte, eu revisei os conteúdos e tal. E qual era a vantagem, né, de ser primeiro lugar? É que você poderia escolher onde você queria a lotação. Na época, os juizados eram separados, né? Hoje é tudo junto. E os estagiários iam para os juizados. Então, tinha juizado em tudo quanto é lugar. E eu lembro que minha irmã falou assim: ah, você tem a opção de ficar no TJ, né? Porque o TJ, todo mundo queria ficar no TJ. E aí eu pensei, eu falei, quer saber de uma? Eu vou ficar no juizado de Brotas. Porque eu morava em Brotas, o curso era em Brotas, eu vou ficar no juizado de Brotas. Foi uma questão de logística mesmo. E aí fiquei no juizado de Brotas nessa mesma pegada, né? Estudando de manhã, de tarde ia para o estágio, de noite ia para o acesso. Então eu passei muito tempo dessa forma, sem ter condição de estudar muito, né? Não tinha essa oportunidade, vamos dizer assim, de estudar, talvez como eu gostaria. E o que desencadeou, talvez, aquela história toda da alimentação que gerou aquela tal, e aí tem outros aspectos também, né? Mas que gerou aquela tal, daquele problema de saúde que a gente já contou aqui em outros episódios. Se não me engano, foi no episódio número 1. Sim, sim, sim. E aí, quando vem esse baque, né?
É, eu lembro que eu pedi para sair do TJ, eu já não estava aguentando mais, porque naquela época os estagiários tinham meta de a gente fazer sentença e fazia audiência de conciliação, né? A gente não. A maioria sobrava para mim, né? Porque eu sempre fui assim, né? E aí, e sempre me comportei de uma forma que dava uma ideia de respeito. Então, ninguém queria fazer as audiências de conciliação, sobrava para mim, porque naquela época a audiência era uma confusão. É tipo assim, é audiência por uma sandália que quebrou, enfim. Eram umas coisas assim, mais, sabe? E eu lembro que teve uma audiência que foi uma baixaria mesmo. Que eu cheguei a dar uns dois tapas na mesa e mandar chamar o policial. E todo mundo falava assim: Meu Deus, que menina ousada. Mas assim, o que que eu entendo? Se eu tô naquela posição ali, eu preciso me comportar como tal. E aí, isso a gente pode trazer esse aprendizado para vocês, inclusive. Se vocês estão numa posição de estudante, né, que buscam um objetivo, vocês precisam se comportar como tal, independente se fulano ou ciclano vão gostar. Naquela época, tinha gente que me aplaudia e tinha gente que achava que eu fazia demais, tipo assim, como se eu quisesse, né, aparecer. Se amostrar. Se amostrar, como a gente fala aqui na Bahia. Se amostrar. Naquele momento, eu na frente ali de todas aquelas pessoas, autor, nananã, né, consumidor, enfim, eu precisava me impor. Eu não ia deixar a pessoa uma xingando a outra e eu no meio, assim, sem saber o que fazer. Não. Então, muitas das vezes a gente precisa se impor, mesmo que o outro não goste, mesmo que alguém não goste. Porque o caminho que a gente está percorrendo e o objetivo principal só a gente sabe. Tanto é que, assim, eu pedi para sair do TJ, mas eu gostava muito de lá, né? Enfim. E aí veio toda essa ideia, essa transformação de sede, né? Conte aí, rapidamente, né? Que a gente já tá. Eu preciso ler os. Já está com quase 1 hora de podcast. E eu preciso E ler os comentários. a gente está na terceira ainda. Então, já virou duas extras, vamos para 9. Então, assim, a gente gosta de entregar os aspectos com muito zelo. Então, vamos fazer o seguinte. Aliás, a construção dessa segunda série, gente, ela aconteceu. Eles deram um prazo para a gente. Deixa eu contar só. Eu vou dar só um spoiler. Eles deram um prazo para a gente sair até 31 de dezembro, né? Deram 6 meses aí de prazo, um pouco menos do que 6 meses. Isso foi julho de 2011. Então tem 14 anos, né? Estamos em julho de 2025, o momento que a gente está gravando esse episódio. Então tem 14 anos isso. A nossa sede ela foi inaugurada em 5 de novembro. 5 de novembro de 2011. Então, um mês e meio antes. Mas a gente vai falar, meu Deus, quando a gente olhou e recebeu o valor do projeto, quando a gente olhou para quanto a gente tinha. Esses detalhes eu preciso contar, e precisa ser em detalhes, precisa ser com zelo para você sentir, de fato, quando você está construindo algo que se atrela a um propósito inabalável. Então vamos fazer da seguinte forma: a Dira agora vai ler os comentários de fato, da galera que acompanha, da galera que está com a gente, tá? Então, ela vai ler esses comentários e depois a gente encerra essa parte um, vai para a parte 2 e a gente constrói. Se na parte 2 não der tempo de finalizar, a gente cria a parte 3. Então, o que é importante é que, de fato, essas decisões, essas histórias, como o nome desta série, cada história, cada decisão dessa é uma história que essas histórias elas inspirem você a entender que você também tem uma bela história e que se você colocar ela no papel, você vai ver que você já percorreu muito mais talvez do que você mesmo acreditou que poderia chegar. Sim, Escrever a sua história é fundamental. e o bastidor, com os desafios, com as lutas, faz parte do processo.
Ninguém acordou do dia para noite e falou assim: agora eu tenho uma empresa de sucesso. Pá! Não. Toda uma construção, né? Todos os percalços, vamos dizer assim, para chegar até hoje. Não Mas tenho vamos lá, dúvida. vamos lá, vamos ler os comentários. Conta aí, ó, galera, eu não sei, né? Os comentários, alguns eu prefiro que ela traga aqui para que de fato, alguns a galera mandou para mim, mas eu de fato gosto de ouvir aqui ao vivo com vocês. Vamos lá. Lembrando que os comentários se referem a nosso podcast Histórias que Inspiram, tá? Moina, ontem dei a largada para um movimento importante, a reprogramação da minha mente. Decidi abrir as cortinas do meu palco e deixar que minha luz positiva ilumine o meu espetáculo. Que essa jornada seja repleta de boas energias. Gratidão. Ai, Moina, energia positiva para você aí, ó. Já Que massa, que massa, que massa. Lorena. Lorena fez um resumozinho aqui, né? Entenda a diferença entre ferramenta e caixa de ferramenta. Tomar decisões cansa. Quais gatilhos têm disparado em você? Quais repetições silenciosas te abatem? Nitroglicerina pura, saindo de uma crise de saúde emocional. Esse episódio chega a mim como um sacode. Excelente, gratidão. Lorena, crises de saúde emocionais todos temos, hein? Boa, Lore! Show de bola, show de bola, Ah, show de faz bola. parte. A grande questão é como a gente sai dessas crises, se a gente sai mais forte ou abatido. Essa é a diferença. Vamos lá. Adri. Obrigado, professor Alan e Andira. Todas as reflexões muito válidas. Mudar o pensamento do negativo para o positivo faz toda a diferença. Estou nesse processo. E comemorar cada passo também está sendo difícil demais, mas sigo na tentativa. Importante demais esse ponto. Se não fosse pela fala de vocês, eu jamais pensaria sobre esse ângulo. Gratidão. É isso aí, porque uma vez eu ouvi da minha psicóloga isso. Aí ela falou assim: quem disse a você que seria fácil? Alguém te disse isso? Alguém te iludiu? Ninguém te iludiu. Verdade. A minha, viu? Então, Adriana Patrícia, boa, boa. É bom que o senhor não, tá vendo quem eles são? aí eu falei com ela, eu falei assim, eu só fiz assim, verdade. Ninguém me disse que seria fácil, então bora. Celina, gratidão ao casal pelo compartilhamento das experiências. Toda experiência não sucedida com sucesso, seja na vida profissional ou pessoal, nos leva a frustrações e saber lidar com elas e ressignificá-las, como vocês comentam neste episódio, é de extrema importância para nosso crescimento emocional. É o que nos faz forte para continuar e saber lidar com o medo, e por isso deve ser aprendido desde criança. Com certeza, com certeza. E aí tem uma questão importante que eu acho que você já até contou nesse podcast, em um outro podcast de uma vez que você estava brincando com o Cauã na quadra, ele era bem pequeno, e aí ele foi chutar a bola, e aí você falou assim, perdeu, né? Que a gente fala. Ah, não, nunca contei essa história no podcast, não, 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 não. Para aí para a gente finalizar. Não, fale aí, fale aí, fale aí, fale aí, fale aí. E Conte. aí, Cauã sempre gostou muito de futebol, e eles, Alan tava, acho que no gol, né? E Cauã chutando, e Cauã chutou uma bola, Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Não, deixa eu contar, lembrei, 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 lembrei agora. voltar. Pronto. Não, não foi no gol, não, não foi aí, não. Não foi no gol, não. O Verdade tá jogando golzinho ali naquela parte de baixo ali do hall que a gente fazia. Não sei Sim, se você lembra. sim. Então, tava ali na parte de baixo. Gente, memória não é o forte de Dira, tá? Não é o forte de Dira, não. Olha só, então, o Verdade estava jogando golzinho. Todo mundo sabe o que é golzinho? Diz aí pra mim nos comentários se todo mundo sabe o que é golzinho. Então ele tava jogando golzinho, que agora é com as traves mais chiques, né? Que vende dessa loja até de brinquedo. Na nossa época era com sandália. E olha que era no asfalto, viu? Mas agora é com as traves chiques, tal, a gente jogando. E Cauã sempre gostou muito de futebol desde pequeno. E aí tava jogando e na hora eu chutei a bola
Em verdade, ele chutou a bola, e quando ele chutou a bola, eu usei uma expressão e ao mesmo tempo ele também usou uma expressão. Até aí não errei nada da minha memória. Não, só lembrou, não foi na quadra. Foi Ó, no. grande Foi, detalhe. foi aí. Aí, quando ele chutou a bola passou próximo à trave. Aí eu disse assim, ó, perdeu! Aí ele gritou ao mesmo tempo, ele gritou e falou assim, ó, quase. Existe uma diferença enorme quando você olha para uma prova de concurso e você perde por conta de duas questões. Uma pessoa diz assim: quantas histórias eu já ouvi, pessoas dizendo, eu desisti porque eu fiz um concurso. E ao fazer o concurso, quando eu vi o resultado, eu perdi por conta de uma, de duas, de três, de quatro, de cinco questões. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo o seguinte: eu não tenho sorte, eu sou azarado, concurso não é para mim, não era para ser para mim é sempre mais difícil, para mim é diferente. E simplesmente eu desisti. E aí a pessoa geralmente está me contando isso porque ela está voltando. Porque ela se arrependeu de ter desistido e está voltando. Bacana, essa é nobre. Essa parte de revitalizar, vamos dizer assim, o sonho. De fazer reviver. A palavra de verdade é essa, né? Nem revitalizar, é reviver. Só que tem um detalhe aí. Olha quando a pessoa diz, eu perdi por conta de duas questões. A pessoa ela fala isso se lamentando. E quando a pessoa fala isso, eu estou vibrando aqui, vibrando. Aí você está ouvindo agora, tá falando, você está maluco, Alan, você está doido? Você está vibrando? Não, porque a pessoa, ela só falta, ou só faltam duas questões. Só faltam duas questões. Porque você vai fazer o próximo concurso e você não vai desaprender aquilo que você construiu de uma forma sólida. No próximo concurso, você continua com aquele conhecimento acumulado. Então você vai olhar, desculpa a expressão, para esta zorra e vai dizer: eu estou muito perto. Vai dizer: eu sou foda. Eu vou conseguir. Porque você já está muito próximo. E quando você está muito próximo, só me remete àquela imagem da pessoa, do garimpeiro batendo, né? Lá na montanha para achar o diamante. E atrás, falta apenas umas duas, três batidas. E atrás, aparece a imagem atrás. Uhum. Falta apenas a equipe, se a equipe, se você achar essa imagem, coloca na edição, tá? Coloca aí na edição. Matheus, se achou, coloca, por favor. Então, vai aparecer lá na imagem, no final, e aí aparece a imagem do diamante. Só que o diamante está atrás de mais duas, três, quatro batidas. É exatamente a representação da minha mente quando a pessoa ela traz esse ponto. É a diferença entre o perdeu da pessoa que está com aquela mentalidade de fracasso e o quase, que a pessoa está com a mentalidade de sucesso. Ai, deixa eu ler o meu negocinho de reflexão. Vamos, Ah, vai sair. agora, mostre aí, mostre aí o seu potinho, potinho chique. Ah, Potinho. Vamos lá, vamos lá. Não escolhi, não, tá? levanta aí para a gente ver, levanta aí essa retirada. Falei. Não escolhi, não, peguei aleatório, viu? Tudo o que você alimenta dentro de si cresce. Eita, pô, cadê? Magno vai dizer assim, ó, Antônio Magno é um aluno novo nosso, e cada vez que ele recebe o podcast, ele diz assim, ó, porrada, a porrada que eu levei agora. Toma Magno, lê de aqui, ó. novo aí, para eu quero ver o que é que Magno. Aliás, eu vou falar o nome dele, para ver se ele está ouvindo o podcast mesmo maior. Quero ver, para ver se ele vai falar comigo. Tudo o que você alimenta dentro de si cresce. Tome sua porradinha de hoje aí, ó. Entendeu? Todo que você alimenta dentro de si cresce. E é verdade. Você escolhe o que você tá alimentando, tá? É verdade. É verdade. E aí, Dira finalizou os comentários? Finish!
Perfeito. Então, galera, esse foi o episódio número 3 da nossa série, da nossa nova série Histórias que Inspiram, e a parte um sobre o podcast As Sete Decisões que viraram 9, pelo menos por enquanto, que transformaram as nossas vidas. Um grande abraço, estamos juntos e até a próxima semana. Valeu, grande abraço. 28, hein? 28 eventos 28. exclusivos para mentorados. Valeu, gente. Tchau, tchau. Sempre.